Fala galera, beleza? Me chamo Cleber Martins e hoje a gente vai conversar sobre máquina router CNC de baixo custo. Eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre máquinas router CNC de baixo custo. Vocês viram no vídeo passado que eu estou montando uma máquina de fato de baixo custo e uma máquina de alto custo, né? Na verdade, uma máquina bem completa, com provavelmente servomotor ou encoder, com motor com troca automática de ferramenta, né? E uma máquina de baixo custo, uma máquina mais acessível para quem está entrando no mercado, está querendo conhecer o mercado, tá? E vai estar optando por montar a sua própria máquina. Vocês sabem que eu não sou um grande fã de quem está começando o negócio, montar a sua própria máquina, mas essa é uma alternativa que existe, tá? Já falei em outros vídeos o motivo de eu não concordar tanto, né, em você montar uma máquina logo de cara, porque exige certos conhecimentos, você tem que aprender sobre várias técnicas, várias estratégias, várias questões de configuração, parametrização da máquina que você está montando. Quando você já tem aquele objetivo, você compra uma máquina pronta e já começa a trabalhar de fato, vender os produtos e tudo mais, tá? Mas esse vídeo é para falar sobre montagem de máquinas de baixo custo. E como a gente está falando sobre montagem de baixo custo, nada melhor do que frete grátis, tá? Nosso parceiro, nosso grande parceiro aqui dos projetos de montagem das máquinas router CNC, a empresa Tecmaf, tá essa semana exclusivamente, na Semana do Consumidor. Então, eles vão estar até sexta-feira com diversos produtos com frete grátis, tá? Então, você consegue acessar a loja deles, comprar do conforto da sua casa, pagando a grande maioria dos produtos em 6 vezes sem juros e dessa vez agora pegando frete grátis. E não esquece de usar o meu cupom Kleber5, você tem 5% de desconto em todos os produtos do site. Voltando ao assunto, tá? Router CNC de baixo custo. Existe? Existe, é claro que existe, tá? Dá pra gente montar uma máquina router CNC com R$1.000, com R$2.000, com R$3.000, com 10, com 20, com 30, né? Depende do quanto é o seu baixo custo, né? Depende do bolso de cada um para ver o que é baixo e o que não é, tá? Eu, na minha opinião, Kleber, uma máquina de baixo custo é uma máquina que vai custar abaixo de uns R$8.000, abaixo de uns R$6.000, tá? Aí eu já considero uma máquina de baixo custo, tá? Só que sem qualidade. Tá? É impossível, como eu já falei em outros vídeos, é impossível a gente fazer uma máquina de baixo custo e que seja de qualidade, tá? As peças, elas custam um certo valor. Uma peça de qualidade, ela custa um certo valor, ela custa um certo tempo de aprendizagem da empresa ou do fabricante para montar aquele projeto, né? Então, uma peça de qualidade, ela tem um valor agregado maior, tá? É assim como o carro, assim como uma casa. Por que uma casa vale menos? Porque ela abriu mão de ter vários recursos, né, que custam dinheiro, então, teoricamente, né, então, instintivamente, essa casa vai custar menos. O carro é a mesma coisa. Por que um carro custa 100 mil e o outro carro custa 20 mil? Porque esse carro de 20 mil, ele não tem tantos acessórios, ou os acessórios que ele tem são de qualidade inferior. Os dois, é uma coisa bem legal da gente falar sobre carro também, né? Os dois carros, né, o de 100 mil reais ou de 1 milhão e o carro de 20 mil reais, eles vão te levar para o mesmo lugar, tá? Com velocidades diferentes, com conforto diferente. Às vezes o carro mais barato ele pode quebrar no meio do caminho, só que uma hora ou outra ele vai chegar. A máquina mais cara ou o carro mais caro, ele vai te levar muito rápido, muito tranquilo, só que para isso, né, você tem um custo atrelado a isso, tá? Então, tem como a gente fazer uma máquina de baixo custo, prezando pela qualidade, tá? Só que eu prefiro estar sempre ali no limite dos dois, tá? Um orçamento não tão baixo e uma máquina sem abrir mão de qualidade, tá? Mas é possível e a gente vai montar uma máquina aqui no canal, tá? Não vai ser uma máquina de 6 ou 8 mil reais, vai ser uma máquina um pouquinho mais cara, mas na verdade vai ser uma faixa de preço, tá? Que a grande maioria das empresas estão vendendo máquinas router CNC hoje, tá? E a vantagem de você montar a sua própria máquina router CNC, mesmo sendo contra a montagem, eu vou falar das vantagens, né? E as vantagens de você mesmo montar a sua própria máquina router CNC é que você vai driblar muito gasto com manutenção, tá? Porque, entenda, você vai montar uma máquina toda do zero, você vai configurar todas as peças, você vai fazer toda a montagem dela, cada parafuso que tem ali, você vai saber o motivo dele estar lá, tá? Então, quando você constrói sua própria máquina, quando você configura a sua própria máquina, você basicamente não gasta quase nada com manutenção. Tudo que tiver de problema, tudo que tiver de erro, tudo que acontecer de imprevisto, toda peça que quebrar, você vai ter o conhecimento e habilidade para fazer a troca, para fazer a substituição, para fazer a configuração, tá? Então, fazer a sua própria máquina, além de ser mais barato, muitas vezes, né, do que comprar uma máquina pronta, você vai economizar bastante com a questão de suporte, de atendimento, tá? Existem várias empresas que vendem máquinas muito baratas, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Vendem máquinas muito baratas, só que não fornecem um atendimento, tá? Já que é para fazer uma máquina de baixo custo, já que é para pagar barato numa máquina, faça a sua própria máquina e não dependa tanto da assistência técnica, tá? Tem empresas, tem influencers indicando algumas máquinas que são
de baixo custo. Tá? Eu não vou citar nomes, muitas pessoas já conhecem a marca que eu estou querendo dizer, tá? Mas é uma máquina que vem nessa faixa de 8 mil, acho que 6 mil, tá? Não sei exatamente quanto que é o preço dela, tá? Mas é nessa faixa de 6 a 8 mil reais, uma máquina até que razoavelmente grande, tá? Só que não é uma máquina barata. É engraçado a gente falar sobre valor e falar se é caro ou não. É aquela mesma questão, preço e valor, tá? Essa máquina, ela custa 8 mil, mas ela não vale 8 mil. É engraçado, né? Vamos dar um exemplo de um brinco, por exemplo. Eu tenho um brinco de ouro e ele custa 2 mil reais. Eu tenho um brinco de lata que ele custa 1.000 reais. Qual que é mais barato? Você entende que o preço não justifica se estar caro ou barato? Às vezes o de ouro por 2 mil está mais barato do que o de lata por 1.000 reais. Por quê? Porque a lata vale muito menos que 1.000 reais. Só que a gente está comparando com um brinco de 2 mil reais. É o que acontece, é o que essa empresa se promove. Então, as pessoas vêm até mim perguntando, e eu acho muito engraçado porque eu, de fato, conheço as peças, eu conheço a parte de montagem, eu conheço os defeitos que essa máquina dá, né? Que esse fabricante apresenta de defeitos padrões, tá? Existem muitos defeitos, que pega na questão de atendimento, tá? Então, o barato, ele acaba saindo caro, tá? Você pagar 8 mil reais numa máquina de baixa qualidade não significa que você está comprando um equipamento barato, tá? Significa que você está pagando pouco por um equipamento, que na verdade, se você montasse, você gastaria menos que 8 mil reais, ou menos do que o valor que a empresa está cobrando. Quando a pessoa me compara uma máquina que custa 8 mil reais com uma máquina que custa 15 mil reais, mais ou menos o valor de uma máquina de entrada, tá? 8 mil com uma máquina que custa 16, o dobro, por exemplo, não tem comparação, galera. Não é a mesma máquina, não tem como ser a mesma máquina. Ninguém é besta, o consumidor não é besta, os fabricantes não são besta, tá? Não é que esse cara que vende a máquina por 16 mil reais, ele tá querendo ganhar 8 mil a mais, tá? São produtos diferentes, são para pessoas diferentes, tá? Entenda. Toda peça, toda máquina, ela tem um valor agregado. Se o cara está cobrando 8 mil reais, o custo dele é próximo de 8 mil. Se o cara está cobrando 16 mil reais, o custo dele é próximo de 16 mil, né? Eu estou falando custo tirando a parte de lucro. Toda empresa tem que ter lucro, né? O lucro de uma empresa varia, né, na faixa de 5 a 30% sobre o valor de venda, tá? Geralmente as empresas trabalham nisso. Então, se o cara está vendendo uma máquina de 10 mil reais, ele está lucrando entre 5 mil de 10 mil reais, ele está lucrando entre 500 reais, tá? E 3 mil reais. Essa é a faixa, essa é a margem média de lucro das empresas que trabalham com router CNC. Então, se o cara está te vendendo uma máquina muito barata, entenda que o custo dele é menor que aquele. Se você montasse a sua máquina, você provavelmente, né, conseguiria montar uma máquina melhor que aquela, tá? E quando a gente está falando de máquina barata, tá? Como a margem de lucro ela é muito baixa, a empresa ela não consegue investir tanto em atendimento, a empresa não consegue investir tanto em assistência técnica. É por isso que essas empresas que vendem máquinas baratas, ela tem um péssimo atendimento, ela tem um péssimo pós-venda, tá? Porque eles não têm margem, eles não têm uma gordura, não têm um lucro na empresa para contratar pessoas capacitadas para ficar resolvendo problemas, para ficar atendendo pós-venda, para ficar dando suporte, tá? E isso é natural, eu não estou julgando a empresa. A empresa, ela pôs o produto dela, colocou o preço dela e compra quem quer, tá? Eu tô falando aqui para quem tá tentando não, para quem está começando nesse mercado de router CNC e não tem essa visão de quem já trabalha no mercado, tá? Eu não dei minhas credenciais, tá? Mas eu trabalho com máquina router CNC, eu tenho uma empresa de router CNC há mais de 6 anos, eu sou formado em engenharia mecânica, eu tenho um curso técnico em projeto de máquinas, tá? Então eu falo com uma certa propriedade, não vou falar que eu sei de tudo, tá? Mas eu falo com certa propriedade de quem estudou sobre o assunto, de quem tem uma empresa voltada sobre isso, né? Eu já montei máquinas router CNC, vocês já viram que minha máquina está desmontada nesse momento, eu vou montar mais 2 máquinas, tá? Então eu falo com certa propriedade. Dá pra gente montar uma máquina barata? Dá. Dá pra gente montar uma máquina barata e de qualidade? Dá, tá? Só que não tem máquina boa e barata. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou ela vai ser um pouquinho menos que boa e ela vai ser um pouquinho menos que barata. Só que sempre vai andar junto. Qualidade e preço, inevitavelmente, vão andar juntos. Quando a gente vai fabricar uma máquina router CNC, de fato, a gente acaba gastando menos muitas vezes. Tá? Por que eu falo acaba gastando menos? Por que eu não falo com certeza que a gente vai gastar menos? Porque vamos supor que a gente compre uma controladora, compre um driver, compre um spin, e a gente acabe ligando errado e queimando. A gente vai ter que comprar de novo. Então vai sair mais caro. Então,
partindo do pressuposto, né, que a gente vai montar e configurar tudo certinho, geralmente a gente vai gastar mais barato. A gente tem que ter conhecimento de solda, ou conhecimento de montagem, conhecimento de usinagem para fazer uma peça, né, para fazer um conjunto do eixo X, do eixo Z, para fazer toda a parte de fiação, todo o cabeamento. A gente tem que ter esse conhecimento. Se a gente tiver todo esse conhecimento, acertar tudo, não errar nada, não comprar peça a mais, não queimar nada, de fato montar uma máquina sai realmente mais barato, tá? Falando agora sobre máquinas de baixo custo, né? Especificamente sobre a máquina que eu vou montar de baixo custo, tá? Eu queria a opinião de vocês sobre como vocês gostariam de ver essa máquina sendo montada, tá? Eu já falei algumas coisas que eu não abro mão, só que muitas pessoas me questionaram sobre isso e eu achei bacana esse questionamento, porque, na verdade, esse canal, né, não é só porque tem o meu nome que eu que mando aqui, tá? A gente é uma comunidade, tá? E todo mundo se ajuda, vocês pedem, vocês passam informação. Aqui nos comentários também é repleto de informação. Às vezes eu faço um vídeo simples e tem gente que tem muito mais conhecimento que eu, me corrigindo nos comentários, ou complementando alguma coisa que eu falei errado, ou acrescentando algo que eu deveria ter comentado, tá? Então, eu não sou o dono da razão, né? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tô sempre aqui tentando ajudar todo mundo que tem interesse nesse conteúdo de alta CNC. Então, eu quero saber o que você pretende, né? O que você espera de uma máquina de baixo custo, tá? Qual que é o sistema de movimentação? Qual é o sistema de tração que você espera? Você deseja, na verdade, que eu faça? Qual que é mais ou menos a faixa de preço que você está pensando que uma máquina de baixo custo ela vai custar de fato, tá? Quanto você acha quanto você pagaria para fazer uma máquina, né? Quanto você, na verdade, estaria disposto a gastar para fazer uma máquina, tá? Eu quero saber essas informações, o que vocês acham disso. E na verdade, depois de um comentário que eu li, né, eu optei por fazer primeiro essa máquina de baixo custo e depois eu vou fazer a minha máquina maior, tá? Porque eu acho que esse assunto de máquina de baixo custo, ele tem mais conexão, né? Com vocês que estão me assistindo, não é todo mundo que tem uma grana para investir numa máquina de alto porte, uma máquina industrial, uma máquina que tem spindle com troca de ferramenta, tá? Então, a máquina, ela vai ser de baixo custo, que é a máquina que eu vou montar agora no canal, tá? Vai ser uma máquina que vai utilizar a plaquinha RNR EcoMotion, né, na versão Blue. Eu opto por versão Blue, tem a versão vermelhinha e azul, tá? Elas são muito, muito, muito parecidas, que a versão Blue, ela tem alguns bornes de entrada negativo que a gente consegue aproveitar melhor e a nossa parte eletrônica ela fica mais bonita, tá? É só por essa questão. As duas são muito, muito parecidas, tá? Questão de valor também é muito parecido. Então, eu vou estar montando, né, com uma controladora que é muito barata, vou estar utilizando drivers que são baratos, vou estar utilizando motores de qualidade que também são baratos, tá? Então, eu vou estar focando em produtos que sejam de qualidade e também que sejam baratos, tá? Então, deixa aqui nos comentários qual que é a faixa de valor que você estaria disposto, né, a gastar para fazer a sua própria máquina Halter CNC de baixo custo, né? Quais são os tipos de transmissão, movimentação? Você colocaria spindle ou você colocaria tupia? Você colocaria correia na sua máquina, né? Então deixa aqui a sua opinião. É isso aí, se vê na próxima, até mais.